continuar toda essa leitura contando a prisão de Paulo. Vamos lendo em detalhes porque é importante para o nosso aprendizado, né? Bom, então agora o versículo 23... A partir do versículo 23, lemos até o versículo 22, vamos agora a partir do versículo 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados. Olha só, irmãos, eles sabiam que esses movimentos revolucionários judaicos, isso, irmãos, era histórico entre os romanos. Nenhum povo se rebelava tanto quanto os judeus. E por quê? Vejam, eram religiosos. Então eles acreditavam que o Deus do Antigo Testamento estava com eles. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles é que não, mas eles acreditavam que sim. Então eles falavam, não, vamos partir para a guerra. Deus é conosco, Deus vai agir como ele agiu no Antigo Testamento, vai mandar o anjo. Aí faziam uma revolta e acabava que morria um monte de judeus. Vai haver a revolta, estamos no ano 57, 58, mais ou menos agora, o apóstolo Paulo sendo preso, né? Vai haver a revolta em 12 anos, vai haver a destruição, né, do ano 70, e que foi resultado de uma revolta que eles fizeram. Eles tomaram Jerusalém, irmãos. Eles conseguiram tomar Jerusalém, mataram todos os soldados e resistiram ao cerco dos romanos por um bom tempo, né? Ou seja, até lutaram bravamente, mas a diferença para o exército romano era muito grande. A diferença era muito grande. Os soldados romanos, as armas que os romanos possuíam, e os soldados romanos, eles eram muito bem preparados na arte da guerra. Os povos tinham sido dominados pelos romanos, os gregos não tinham sido dominados pelos romanos, considerado de maneira fácil, porque a organização romana era realmente diferenciada. Os bárbaros, eles lutavam assim, com 7 mil, tinha 1.000 romanos, 7 mil bárbaros lutavam, 7 mil guerreiros, e eles perdiam para Roma, porque o soldado romano ele era muito bem preparado, ele lutava por um longo tempo, e os outros não eram tão bem preparados, eram camponeses, né, que às vezes se envolviam em guerras, né? Mas eles perdiam para os romanos. Então os judeus acreditaram, e esse período, se você for estudar na história, é considerado o auge do Império Romano. É considerado o auge do Império Romano. Ninguém mais desafiava Roma nesse período, só os judeus. O último desafio que ocorreu a Roma, nós estamos no ano 57, tá bom? O último desafio tinha sido no ano 9 da era cristã. Ou seja, eram quase 50 anos. Foram os bárbaros que desafiaram, eles juntaram e conseguiram matar 15 mil soldados romanos. Aí depois daquela matança, os romanos fizeram uma investida entre os bárbaros e diz que mataram 70 mil bárbaros. E aí os bárbaros nunca mais se revoltaram contra os romanos, cerca de 50 anos antes. Mas os judeus, eles se revoltavam tanto, por quê? Por causa da fé no Antigo Testamento. Só que tinha um problema, eles vão fazer revolta atrás de revolta e Deus não vai agir em favor deles. Isso é significativo. O judeu sincero hoje, ele tem que olhar para isso. Por que Isaías tinha profetizado, Daniel tinha profetizado, Ezequiel profetizou um reino de glória, mas esse reino não chegou até hoje? Por que isso aconteceu? Por que Deus não protegeu Israel? Porque a interpretação dos dias do Novo Testamento, eu até considero que, em termos lógicos, o que eles estavam vendo acontecer era que eles saíram de nações, de uma nação escrava, com seu templo destruído e tudo, e agora eles estavam vivendo um momento de prosperidade e com o maior templo do mundo. Então, o natural é eles acreditarem que eles iam dominar. Então,
Pois bem, então agora Paulo vai ser enviado diante do governador Félix, né? Versículo 23 diz o seguinte: e chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas os soldados, já li esse versículo, né? Aparai-lhe as cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com uma soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Quero saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes tinha, vamos dizer, diante desse documento, né, como fora mandado, o trouxera de noite a Antipatride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardasse no pretório de Herodes, né? Pois bem, então ele foi levado, o apóstolo Paulo foi levado para esse governador, né, que estava na região de Cesareia, ok? E agora ele vai aguardar as acusações, tá bom? Bom, no material didático, nós lemos Paulo perante Félix. Agora nós vamos partir para Atos capítulo 24, versículo 1. Tá bom? Atos capítulo 23 concluiu com o apóstolo Paulo aguardando esses acusadores.